Bom dia, queridos amigos. Hoje, 15 de janeiro, segunda-feira. Nesta manhã, faremos a reflexão do Evangelho de Marcos, capítulo 2, versículos de 18 a 22, da segunda semana do tempo comum. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja com todos vocês e Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Então foram e disseram a Jesus: por que os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam, mas os teus discípulos não jejuam? Jesus respondeu: por acaso os amigos do noivo podem jejuar enquanto o noivo está com eles? Durante o tempo em que tiver o noivo com eles, não podem jejuar. Mas virão dias em que o noivo será tirado do meio deles. Nesse dia, eles farão jejum. Ninguém remenda a roupa velha com pedaço de pano novo, porque o remendo novo repuxa o tecido velho e o rasgo fica maior. Ninguém põe vinho novo em vasilhas de couro velhas, senão o vinho vai romper as vasilhas, e tanto o vinho como as vasilhas se perderão. Ao contrário, vinho novo em vasilhas novas, palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos amigos, eu tenho que fazer uma pergunta para nós mesmos. Por que a pessoa se dispõe a jejuar? Por que a pessoa que tem fé jejua? Essa pessoa que tem fé, que questionamento faz de que qual benefício ele recebe? Ele obtém do jejum. Então, nesse texto aqui, os discípulos de Batista e os fariseus faziam jejum. E provavelmente eles faziam com uma intenção de tirar proveito próprio, para agradar a Deus, mas em benefício próprio. E Jesus, quando ele responde esse questionamento, a questão do jejum, ele quer mostrar que mais importante que renunciar a algo material é estar com ele, Jesus, Deus. Pois ele é o protagonista da história, ele é o centro da história. Ele é aquele que todos buscam para renovar a sua própria história. E ele é o noivo da humanidade. Ele é o noivo da igreja. E nós, como igreja, somos seus noivos. E se fizermos jejum, não é somente para agradar, mas é para aceitar o que ele fala, o que ele pede, o que ele dá testemunho. E além de aceitar, dá testemunho de tudo isso. Então, jejuar é muito mais que isso. E é também razão de festa quando você jejua, porque é Deus que vai fazer as coisas por você. Pois Ele está em nossa presença, Ele está à nossa presença. Então, quando a gente jejua é porque sabemos que Ele está diante de nós, em nosso entorno, na nossa vida. Então, é um momento de alegria. Então, quando você jejua, é um momento de felicidade, porque a fraternidade está com você. Por que fraternidade? Deus está com você, Jesus está diante de você. E muito mais que isso, a noiva de Jesus, a igreja que está conosco juntos. Então, mas devemos pensar que é uma Páscoa. Você jejuar é porque você mudou de vida. Então você vive uma Páscoa. E quem vive a Páscoa desenvolve a esperança na sua vida. Desenvolve a paz. Desenvolve a justiça. Então jejuar é pensar mais no modo justo de viver. De que forma eu posso viver justo? É abrir mão, renunciar. Então quem jejua, quem renuncia por amor a Deus, está na presença dele. Então, é uma nova vida. Mas para isso, queridos irmãos, é preciso que haja também uma mudança de mentalidade. Então, se eu mudo o meu ser, mas a minha mentalidade fica lá atrás, o que vai acontecer? Eu vou estar também como os fariseus, os discípulos de João, lá atrás. Então, se eu mudo de vida, eu sou uma pessoa nova, o velho já não existe mais. Esta mentalidade de ficar lá no passado, Jesus muda isso. Então, a novidade que Jesus traz em nossas vidas é isso. Vinho novo em vasilhas novas. Então, tudo que eu fui no passado antes de Jesus, sem Jesus,
E agora tudo que eu sou com Jesus, uma vida nova, eu tenho que ser uma pessoa nova. Então o passado fica para trás, caminhando de forma nova, já não com uma história velha, com uma história nova, Jesus presente em nossas vidas. Que esse Evangelho possa nos fazer ser pessoas novas totalmente, deixando o passado para trás, arrancar essa raiz do passado que nos perturba, que nos dá medo, porque com pessoas novas a gente vai enfrentar coisas novas, enfrentando coisas novas com força, com esperança, com paz, justiça, porque quem está conosco? Jesus, o Cordeiro de Deus, o Filho de Deus. Tenham todos uma segunda-feira nessa graça desse nosso Deus e sejamos felizes e sejamos pessoas justas e façamos o Jesus, não para agradar a Deus, mas por amor a Deus. E sejamos felizes com esse amor de Deus presente em nossas vidas.